Bom dia a todos e todas. Mais uma aula começando aqui para a nossa responsabilidade civil. Hoje eu estou de manhã gravando, à tarde eu vou ter uma sustentação oral e a gente, advogado do interior, tem que aproveitar para fazer sustentação oral nesses tempos pandêmicos, porque agora é por videoconferência, através daqui do próprio escritório. Então, é uma faculdade positiva. Vocês vão verificar aí, quando vocês forem advogados e advogadas, vocês vão constatar que na prática essa questão da sustentação oral faz toda a diferença. E se vocês tiverem oportunidade de fazê-la, né, vão atrás. E como a gente, advogado do interior, sofre um pouco nesse sentido, como agora está sendo por videoconferência, espero que seja uma mudança que venha para ficar, né? Como algumas outras que a gente está passando aí nesse tempo de pandemia. Então, espero que permaneça aí, pelo menos, de alguma outra forma, um pouquinho mais bem elaborado aqui dentro do próprio escritório, mas que permita nós fazermos essa sustentação oral remota. Galera, então a gente está lembrando aqui para vocês, para a gente fazer uma sistematização, né? Dentro da responsabilidade civil objetiva, a gente já estudou o campo de incidência da responsabilidade civil objetiva dentro do Código Civil, melhor dizendo, né? E já estudamos também abuso do direito, já estudamos responsabilidade pelo fato de outrem, temos uma passada, porque a gente já tinha estudado alguns pontos fundamentais lá no começo da matéria, quando a gente estudou a questão do menor, né, da questão da inimputabilidade, e agora a gente vai estudar o que a gente chama, né, de responsabilidade pelo fato das coisas. Primeira coisa que a gente tem que entender e fazer é uma caracterização do próprio problema, o porquê da responsabilidade civil pelo fato das coisas. A gente constata, na verdade, que na nossa vida moderna, ela traz para nós e coloca a gente numa disposição de um grande número de coisas que nos trazem comodidade, nos trazem conforto, nos trazem bem-estar, mas que podem ser sim perigosas, elas podem ser perigosas. Então, elas são capazes, por exemplo, de acarretar danos aos outros, né? Então, são coisas que são cômodas para nós, que trazem um bem-estar, mas que podem sim gerar danos para terceiros. Então, a gente constata uma política estatal, uma política social de imposição, na realidade, de um dever jurídico de vigilância e cuidado das coisas que nós usamos, sob pena, obviamente, de sermos obrigados a reparar danos por elas produzidos. Então, é o que se chama, o que se convencionou de chamar de responsabilidade pelo fato das coisas, ou como preferem outros doutrinadores, vocês vão constatar raramente, mas existe essa possibilidade, a responsabilidade pela guarda das coisas inanimadas, tá? Então a gente tem essa segunda nomenclatura, só que a gente convenciona aí que a maioria da doutrina chama isso de responsabilidade pelo fato das coisas. Uma coisa que a gente tem que dizer desde logo para afastar uma confusão, tá? Não há que se falar em responsabilidade pelo fato da coisa quando o dano decorre da conduta direta do agente ou do seu preposto, tá? Assim, por exemplo, se uma vítima for atropelada, quando o proprietário do veículo se encontrava ao volante, o caso será de responsabilidade equiliana, por fato próprio, tá? Se o veículo era dirigido por um preposto seu, imaginemos, haverá uma responsabilidade por fato de terceiro. E se a vítima viajava com passageiro dentro do veículo, teremos o que a gente chama de responsabilidade contratual e assim por diante. Então a gente tem uma responsabilidade aqui diferente e a gente já coloca isso para não causar maiores confusões. A gente só vai falar de responsabilidade pelo fato da coisa quando ela se dá, aliás, ela dá, né, na verdade, para nós, causa quando essa coisa, enfim, esse objeto, etc., ela dá causa ao evento sem uma conduta direta do dono ou de seu preposto. Vamos dar um exemplo aqui para deixar um pouco mais claro. A explosão de um transformador de energia elétrica é uma possibilidade. O elevador, que imaginemos por mau funcionamento, abre a porta indevidamente, acarretando a precipitação, né, da vítima no vazio. Imaginemos também a hipótese comum, também triste, da escada rolante que prende a mão ou o pé de uma criança. O automóvel mal estacionado na via pública.
sem sinalização ou sem estar devidamente freado numa rua em declive, por exemplo, puxar o freio de mão numa rua em declive, que se desprende e bate em outro veículo ou em uma outra pessoa. Aí sim a gente tem a responsabilidade pelo fato da coisa, tá? Então, a aplicação dessas regras são pertinentes à responsabilidade pela guarda da coisa e ela só terá lugar quando não houver a participação direta do guarda da coisa no evento danoso, tá? Outra observação que a gente tem que destacar é que a coisa não é capaz de fato, tá? Então, a coisa por si só ela não é capaz de fato. Então, por trás da coisa inanimada, há sempre o fato do homem. Então, quando uma caldeira, por exemplo, explode, é porque o homem acendeu o fogo. Quando o automóvel atropela o pedestre, e porque não puxou o freio de mão, é porque o motorista não pôs em marcha. Então, a gente tem sempre um fato antecedente do homem, mas não é por si só, a coisa não é por si só o fato, né? Mas sim ela dá a causa, mas ela não é propriamente o fato. Então, tal como ocorre na responsabilidade pelo fato de terceiro, que a gente estudou na aula passada, também aqui não é muito correto falar em responsabilidade pelo fato da coisa e ter um problema de nomenclatura aqui. Por quê? Porque é o homem quem produz, por exemplo, o vapor, capta a eletricidade, dirige a chama, mistura o gás, etc. Então a coisa, na realidade, é mero instrumento do dano, sendo sua causa a omissão humana, melhor dizendo, por falta de vigilância ou cuidado. O fato da coisa nada mais é, portanto, que a imperfeição da ação do homem sobre a coisa, sendo por isso preferível dizer responsabilidade pela guarda da coisa. Beleza? Então já vou fechar esse vídeo e a gente vai trabalhar no próximo a noção de guarda. Já voltamos.